o Estado-Maior da Restinga. Quando eu cheguei lá, os caras disseram pra mim, olha só, pode fazer o que tu quiser, vira cambota aí, mas xinga teu povo te ama, não pode. Não pode deixar de Não pode deixar. E aí, aquilo me incomodava, cara. Porque eu via o Paulão fazendo isso. Daí eu via o Durão fazendo isso, né? E aí eu dizia, pô, cara, mas, tipo, não existe a necessidade. Não. Tem que fazer. Tem que fazer. Isso aí tem, em algum momento tem que gritar. Xinga teu povo te ama. Aí depois a gente vai ficando mais tranquilo e tal, mas no início aquilo me incomodou. E como é que foi essa chegada, Sandro? O pessoal fala muito, e nós vamos falar, logicamente, da tua chegada recente em Bambas da Orgia, mas a rivalidade Imperadores e Bambas me parece uma rivalidade, apesar de muito grande, mais elegante. A rivalidade entre Imperadores e Restinga tem mais episódios de tensão, inclusive recentes, a gente tem que falar com clareza, né? Como é que foi o cidadão tricampeão por Imperadores do Samba? Tu foste campeão em 98, 2000, 2001, já estava com a imagem forte de um grande cantor da cidade. Em 97 tu surge, em 98 tu estreia. Como é que foi chegar na Restinga? Sendo que, só um parênteses justamente, foi campeão em 98, 2000 e 2001. E em 99 houve toda uma polêmica, né? Tu ainda era do Imperadores e houve toda aquela polêmica. Muitos achavam que o Imperador devia ser campeão. Naquele ano que a Restinga, e quem ganhou foi a Restinga. Tu chegou na Restinga com um carimbo de Imperador na cara. Isso, eu cheguei na Restinga em 2004, né? 2003 para 2004. Saí do Imperador e fui para Restinga. Desculpa, Sandro, te interromper, lembrando sempre. A Restinga que muitas vezes não aceitou o forasteiro. Sim. Né? O Medina não deu certo na Restinga, o Mestre Irajá não deu certo, não chegou no carnaval na Restinga. E pessoas que, assim como tu, tinham personalidade forte. Como é que o Sandro conseguiu convencer a Restinga que aquele casamento podia dar certo? Tipo assim, primeiro, eu sempre fui maloqueiro. Então, só aí eu já estava bem. Segundo, muito antes de eu ser cantor, eu já frequentava a Restinga. Eu conhecia muita gente lá, né? Conheci muita gente antiga lá, né? Então eu conheci muito pai de ritmista, né? Que estava tocando lá na minha época. E quando eu cantava no Imperador, teve uma cena de um dos campeonatos que eu não vou lembrar agora, o Imperador campeão, Restinga vice. E aí a gente está passando, ali foi na Augusto Carvalho ainda, está passando pela tela para ir para a concentração na Noite das Campeãs. E a Restinga está saindo assim da sua concentração, metade da escola já está dentro da avenida, e no fundo... Deve ser 2000. 2000 é o único ano que a Restinga é vice. E aí no fundo 2000. vinha lá um monte de gente da Restinga, assim, né, aloprando como sempre, uma gritaria do peru e tal. E aí passou eu, João Aruanda, Cildo, enfim, passamos ali pela tela e a Restinga tá entrando. Nisso os caras se viram pra tela, dizem, vai ter lá no final, não sei o quê, nós vamos pegar, vamos fazer acontecer. Daí eles olham pra mim, menos tu. Deu pra entender, né? Menos tu, tá tudo certo. Contigo tá tudo certo. Mas vamos embora. Tá, vamos seguindo. E aí veio o convite para mim de ir lá na Restinga, e eu aceitei o convite, né, de forma pensada. Não foi assim, eu vou desfilar na Restinga, até porque a Restinga estava no grupo de baixo. Isso, a tua estreia no segundo grupo. E aí eu não queria, por exemplo, pegar a torcida do Imperador de frente já no primeiro ano que eu estivesse fora. Então, assim, eu fui cantar na Restinga porque tinha uma grande possibilidade da Restinga subir, e como de fato subiu. Né? Então, essa coisa só ia consolidar a minha história. Inclusive, muitas pessoas dizem, né, que naquele ano a Restinga teria vencido o grupo especial. Foi um desfile avassalador. O ano do espelho, né? Isso, espelho meu. Se existe alguém mais Restinga do que eu, 2004. Aí 2005 são as pirâmides, né? Já do especial. Isso, mas no ano do espelho, todo mundo achava... Era o primeiro ano do Porto Seco, né? Foi o primeiro ano do Porto Seco. Todo mundo dizia, olha, a Restinga se desfilasse em cima tinha matado. Mas aí também tinha toda uma questão emocional. A Restinga, ela não era uma escola era uma escola que não incomodava ninguém, porque ela não ganhava de ninguém. Sim. A partir do momento que a Restinga começou a ganhar, e aí quebrou a hegemonia, Bamba Imperador, eventualmente alguém entrava ali, mas eram eles que ganhavam na cidade, a Restinga passou a ser uma escola temida, de forma literal. E aí, assim, quando a Restinga é rebaixada, existe um clamor na cidade para que a Restinga volte, a Restinga tem que voltar para o seu lugar, e não sei o quê. Então todo mundo queria a Restinga no grupo especial. Mas a minha chegada na Restinga se dá de forma tranquila, né, num primeiro momento, porque a gente sempre teve uma boa relação com as pessoas de lá. E aí, num determinado momento, existe um episódio lá no meio de um ensaio, e a bateria da Restinga sempre foi muito presente politicamente dentro da escola.
E aí o Elinho liga para mim, assim, no final de semana eu tô indo para Restinga, e ele diz assim, olha só, deu um bafafá lá no meio da semana e os negros estão de cara contigo. Eu digo, quem seriam os negros? Não, porque os negros isso, os negros aquilo, porque os negros... Eu digo, tá bom, Elinho, eu vou lá. Chegando lá, eles não tinham gostado de alguma coisa que eu tinha falado no microfone e tal, e a gente entrou para dentro da sala da bateria. Eu chamei eles para dentro da sala da bateria. E aí eu comecei a explicar algumas coisas para eles de forma muito incisiva, né? E disse para eles o seguinte... Isso é no primeiro ano? No primeiro ano. A escola é de vocês, era inverno. Eu não tenho escola, por mim eu saio por aquela porta e vou embora. Quando eu não estava aqui, vocês viviam pedindo para que eu viesse. Agora eu estou aqui, vocês vão enredar. Nós somos a banda da festa. Tem muita gente viva que pode confirmar o que eu estou dizendo. E aí os ânimos ficaram acirrados, coisa e tal, mas no final da história deu tudo certo. A partir daquele momento, eu passo a ter tranquilidade e livre acesso dentro da comunidade. Porque não é... eu sempre digo assim, que eu não nasci de 7 meses, muito menos vou morrer de susto. Então, tipo, se eu tivesse naquele momento recuado, talvez eu não tivesse ficado na Restinga o tempo que eu fiquei. Claro. Né? Mas, como tu mesmo disse no início, a minha personalidade é muito forte. E aí ela não me deixa responder as coisas depois, eu tenho que responder na hora, né? Sim. E ficou tudo certo, e a gente teve, assim, literalmente momentos maravilhosos dentro daquele lugar, né? E eu sempre fui muito respeitado, como sou respeitado até o dia de hoje. Sim. Né? Então, assim, eu sou muito feliz por ter tido a oportunidade de passar por lá.